Salve, salve, galera! Boa noite! Boa noite, sejam bem-vindos. Grande professor Vitor, boa noite. Obrigado aí pelo prestígio, meu garoto. Enquanto a galera vai entrando, sonzinho, né? Quem curte blues? Eu curto. Esse é do bom, Eric Clapton. Obrigado, Vitão. Boa noite, pessoal. Boa noite, Elvis. Vamos de Sweet Home Chicago. Então, Meta, aumenta o som. Aí, ó. Boa noite, boa noite. Muito bom. Tava aqui antes de entrar ouvindo o sonzinho. Boa noite, Camila. Boa noite, pessoal. Valeu. Se liga no solo. Olá, Camila. Boa noite, querida. 11 horas da noite, só animando, né? Só animando. Olha o solo da guitarra do Eric Clapton. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos começar nosso bate-papo aí. Vou baixar aqui meu sonzinho. Muito boa noite, pessoal. Um prazer imenso estar aqui essa hora, 11 horas da noite, só com muito rock and roll, né? Pra gente poder estar animado aí. Sei que amanhã é uma quinta como se sexta fosse, mas hoje ainda é quarta, né? Bom, moçada, muito boa noite a todos. Para os que não conheço, um prazer imenso, professor Paulo Nasser, professor do curso Fórum, curso que pertence ao Grupo GEM. E dentro do Grupo GEM temos a editora Método. É um prazer imenso. Sou professor de Direito Constitucional do curso Fórum. E vim aqui hoje bater um papo sobre a nossa segunda fase de exame de ordem em Direito Constitucional. Antes de eu começar a falar aí da segunda fase, quero apresentar para vocês, para quem não conhece, o nosso livro editado pela editora Método, Raio-X da OAB, um livro que é feito para a primeira fase, onde você tem todas as matérias aqui de primeira fase da editora GEM, inclusive Direito Constitucional. Hoje, o professor Vitor estava na live aí, escreveu a parte de trabalho e processo de trabalho. O professor Rodrigo Belo, que participou também hoje mais cedo, às 21 da live, também aqui da editora Método, escreveu a parte de processo penal. Então fica o convite aí para quem não conhece, Raio-X da OAB, pessoal de primeira fase. Pessoal, vamos falar um pouquinho de segunda fase. Quem quiser me seguir lá na minha rede social, no meu Instagram. Meu Instagram é muito fácil, @Paulo Nasser, tudo junto. Nasser, não é nascer, é Nasser, N-A-S-S-E-R. N-A-S-S-E-R, Paulo Nasser. E aí você clica lá, é o primeiro normalmente que aparece lá na time de vocês. Eu vou estar de óculos escuros, eu acho, ou de um casaco preto. E é um prazer imenso recebê-los lá no meu Instagram. A gente também faz live por lá. Não com regularidade como o professor Rodrigo Belo, que faz toda semana, mas sempre que pinta uma novidade aí. Agora, época das eleições, eu estou fazendo com alguma frequência por conta das questões constitucionais eleitorais que envolvem aí o debate do dia a dia, né, do cotidiano nosso aí, das eleições, e a gente está batendo um papo lá sobre isso. Bom, o que me traz aqui é falar da prova de segunda fase. Vocês que estão aí assistindo, vamos começar a falar dela então, né?
Bom, a prova de segunda fase em Direito Constitucional, ela, como toda prova de segunda fase, é dividida em uma peça e 4 questões. Cada uma das questões vale 1,25, né? Somando, então, 5 pontos e a prova valendo também a metade da prova, né? A questão é que a gente, dentro de uma estratégia de prova, se a gente pode começar a falar dessa forma, eu sugiro que vocês comecem a prova pela peça. A gente, lá na minha preparação, lá no curso Fórum, na nossa segunda fase, que a gente tem tanto presencial quanto online, eu sempre oriento os meus alunos a começarem pela peça e deixarem para a peça ali em torno de 2 horas a 2 horas e meia, que é metade do tempo da prova. Então, né, a ideia é quando você estiver chegando a 2 horas de prova, você já está quase concluindo ali a peça, e aí você teria mais ou menos meia hora para cada questão, sobrando ainda um tempinho para algum deslize, caso aconteça. Então, uma coisa muito comum que a gente faz nos nossos treinamentos lá, que são muitos simulados, né? A gente faz em média 2 simulados por semana, fazer então, deixar meia hora para cada questão e 2 horas e meia para a peça, para você ter um tempo razoável de prova aí e conseguir trabalhar bem aí dentro dessa perspectiva, para não deixar e não se assustar no final, aquela reta final, aquela confusão lá do aluno querer escrever tudo rápido e aí pode dar confusão. Então a ideia é você ir cronometrando o tempo e treinando isso em casa com os simulados, né? Você que não está fazendo um curso de segunda fase, eu sugiro que vocês eventualmente treinem também, peguem a última peça, a penúltima, vejam como é que está o seu desenvolvimento lá. E caso tenha alguma dúvida também, podem entrar lá no meu Instagram, me mandar um direct, a gente vai batendo papo aí. Bom, a prova de Direito Constitucional é uma prova que eu particularmente elogio muito a banca da ordem, é uma prova muito criteriosa, é uma prova que normalmente não tem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de intercorrência. 2 vezes tiveram intercorrência e a intercorrência foi boa. Qual? Aceitaram 2 peças ao invés de uma. Então, houve ali alguma questão na redação que pudesse gerar dúvida, e nessas 2 vezes que gerou dúvida, a banca aceitou as 2 peças, o que também é bem honesto e justo por parte da banca, na medida em que, né, todas as provas então são aproveitadas, né? Então, isso é muito bom. Quando deu problema, o problema foi bom, porque abarcou mais peças e consequentemente, abarcou mais gente, né, na aprovação. Bom, com relação especificamente ao conteúdo teórico, é bem honesto, é uma prova de Direito Constitucional de segunda fase, o que exige do aluno conhecimento em Direito Constitucional, nada muito profundo, nada muito aquelas teorias mais profundas de Direito Constitucional, não tem isso. Na verdade, tem um viés bem prático a prova, como deve ser uma prova para advogado, um viés bem prático, questões do nosso dia a dia de advogado mesmo, que trabalhe com essa área de direito público. Então, estou vendo aí que o professor Rodrigo Belo entrou aí para nos prestigiar, também estava assistindo sua live agora há pouco, o professor Rodrigo Belo, professor de processo penal lá do curso Fórum, deve estar sofrendo com o nosso Mengão aí, deve estar no intervalo do Flamengo, né? Também sou flamenguista, ninguém é perfeito, né, gente? Então, também sou flamenguista, como o professor Rodrigo Belo, então estou sofrendo aí no intervalo. Então, voltando aqui para a discussão da prova, a questão é a seguinte, pessoal, eu acho que a prova é uma prova muito honesta dentro do que se pede em Direito Constitucional, e nessa perspectiva, qual é o trabalho da nossa segunda fase, além do direito material? Óbvio, trabalhar as teorias, claro que é muito importante, mas basicamente é dar sossego, tranquilidade ao nosso aluno que vai fazer a peça. Uma das preocupações muito grandes dos alunos de segunda fase, em qualquer segunda fase, né, é não identificar a peça. Eu brinco desde o primeiro dia de aula com todos os meus alunos que, olha, com relação a isso, eu não tenho dúvida, vocês vão identificar a peça. Então, assim, o que a gente tenta fazer nessa segunda fase? Criar atalhos, né? Na verdade, o objetivo é esse. Conhecimento, você está aí com ele, a gente dá uma remexida, coloca algumas coisas no lugar, coloca, né, o que falta, um detalhe aqui, outro ali, mas o objetivo mesmo é treinar vocês a fazer uma prova. A gente sabe que quem passa, não só na prova da ordem, qualquer prova de concurso, não é quem sabe mais, é quem está mais habilitado para fazer aquela prova. Às vezes eu vejo alunos que fizeram a primeira vez, não fizeram o curso, vêm a segunda vez, alunos muito bons tecnicamente. Muito bons, alunos com conteúdo teórico muito grande. Mas o que faltou a ele ali? Faltou só a orientação de falar assim, assado, né? Estava conversando agora antes de entrar
né, na live de vocês aqui pelo WhatsApp com uma ex-aluna da minha segunda fase, da minha última prova de segunda fase, a Yasmin. Ela fez a primeira vez a prova sozinha, uma aluna muito talentosa, com conhecimento bem grande em direito constitucional, e não passou. Aí estava muito insegura lá na turma, estava muito insegura com a preparação, e aí o que aconteceu? Brilhou agora na segunda fase, fez uma bela peça, quase gabaritou a peça, por detalhe não gabaritou, fez belas questões. Ou seja, na verdade o que faltava ali é só uma orientação para a gente entender como é que caminha dentro da prova da ordem. A questão é essa, é saber fazer uma prova e vocês estarem tranquilos na hora da prova, né, para que vocês cheguem lá e consigam brilhar. Eu brinco com meus alunos que na hora de fazer a prova eles vão brilhar. E a questão específica aí, né, dentro da prova de constitucional, é que na preparação que a gente faz lá no curso Fórum, a gente divide as peças em petição inicial e recurso. Ponto. É isso, basicamente. Ou você vai estar fazendo uma petição inicial, ou você vai estar fazendo um recurso. Então, as petições iniciais são os remédios constitucionais, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data. Habeas corpus pode cair, mas a probabilidade é sempre muito baixa. Só naquela hipótese de prisão civil por dívida, né? Habeas corpus, ação popular e ação civil pública. Fora isso, você vai ter as ações pelo controle direto. A ADIM, a ADC, a ADIM por omissão e a DPF. Ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, arguição de descumprimento de preceito fundamental e ação declaratória de constitucionalidade. O que a gente ensina nessas ações que são petições iniciais? A mesma estrutura para todos. Você vai ter um esqueleto de prova que é uma estrutura idêntica para todas as provas. Então você vai ter lá na sua peça o endereçamento, e aí a gente fala, brinca, abre lá o 319 do CPC, tá tudo na lei. Abre lá o 319, você vai seguir item a item do 319, nome, estado civil, tal, e vai qualificar, né, o autor da ação, que é o seu cliente, é uma petição inicial, vai qualificar outra parte da ação, que é o réu. Na ação direta a gente não fala, nas ações diretas a gente não fala em autor e réu, a gente fala polo ativo, polo passivo. E aí vem a parte da estrutura da peça, tirando aquele cabeçalho do endereçamento e a qualificação, né, o nome da peça, vem a estrutura de uma petição inicial que vai ser sempre a mesma, por isso que é fácil lembrar na prova, que é a competência. Por que você está ajuizando aquele processo? Eu brinco com meus alunos, professor, os alunos me perguntam, se eu já estou endereçando para o lugar certo é porque eu sei a competência. Sim, mas o espelho de correção de prova é que manda. Então tem que vir lá o tópico da competência e você explicar por que foi naquele tribunal, por que o autor é autor, legitimado ativo, e aí você vai explicar lá da legitimidade ativa, por que o réu é réu, legitimidade passiva, você vai explicar lá a legitimidade passiva. Vai falar dos fatos, e os fatos você não tem que inventar nada, é só transcrever. Transcrever resumidamente, né, o que a prova te deu. Você vai falar do direito, e aí é a hora de você brilhar, encher a peça de conteúdo teórico, princípio, abrir lá os princípios do 37, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, trabalhar os princípios do direito constitucional, né? Razoabilidade, dignidade da pessoa humana, enfim, a gente fala de um monte de princípios lá. Trabalha o conteúdo teórico da peça, aí vem com pedido liminar, que são sempre 2 requisitos, fumos boniuris e periculo in mora, e o pedido. Então sempre vai ter essa estrutura, que é aquela parte do cabeçalho de toda a petição, endereçamento e qualificação, competência, legitimidade ativa, legitimidade passiva, fatos, direito, liminar e pedido. Isso vai ser em todos os remédios, isso vai ser na ação direta de inconstitucionalidade, isso vai ser na arguição de cumprimento de preceito fundamental. Então, o que eu sugiro para os alunos, né? Que a gente tenha lá o rascunho de prova, não dá para fazer rascunho de prova, né? A prova da ordem ela é uma prova extensa, então não tem como você fazer rascunho de prova. Então eu sugiro que vocês façam um esqueletinho da prova lá do lado, que é esse esqueletinho que eu falei, endereçamento, qualificação, legitimidade ativa, competência, legitimidade ativa, legitimidade passiva, fatos, direito, liminar, antecipação de tutela, cautelar, dependendo de qual for a ação e pedido. Aí você botou ali, escreve do lado os artigos que você quer, que você vai pontuar, achando cada um dos artigos, você vai pontuando ali. Na hora de escrever, você está com esse esqueleto pronto.
e transcreve. Não dá para fazer rascunho, não dá para fazer a peça no rascunho e transcrever, porque não vai dar tempo. Muitos alunos já tentaram, todos sucumbiram, então não dá tempo de fazer rascunho de prova. Mas a gente ensina a fazer esse esqueletinho, e aí você segue esse esqueletinho como roteiro para a peça, né? E especificamente com relação ao recurso, são sempre duas peças, né? Uma peça de interposição, que é para o juiz que vai fazer a admissibilidade do seu recurso e remeter para o tribunal que vai julgar, e a peça onde você vai conversar com o desembargador lá no outro tribunal. Então, o recurso é sempre duas peças, né? Uma peça, a primeira, você conversa com o cara que vai receber seu recurso, ouvir outra parte, instrumentalizar o recurso contra razões e mandar para o órgão que vai julgar, né? Devolver para o tribunal, né? O tal efeito devolutivo do recurso. E lá o tribunal vai ver a segunda petição, que é a hora que você conversa com o desembargador ou com o ministro na segunda instância. Então, na verdade, também os recursos têm o mesmo formato. E aí a ideia é você pegar o código, abrir o código no... descobriu que é o mandado de segurança. Já está lá grifado as palavras-chave dentro da lei do mandado de segurança. Descobriu que é o mandado de unção. Já está lá grifado as palavras-chave no mandado de unção. E assim por diante. E aí você, com o esqueleto pronto e o código aberto, você vai fazer uma bela prova. Então, a prova de direito constitucional é a prova que mais aprova no exame de ordem hoje, em segunda fase. Isso dito pela própria OAB. A OAB divulgou uns dados dos últimos 10 exames ou 20 exames aí, e nesses dados o constitucional vem na frente disparado. É uma prova muito redonda. Para vocês terem uma ideia, na Fundação Getúlio Vargas, na FGV Graduação, os alunos lá são orientados a fazer a segunda fase do exame de ordem em direito constitucional. Existe um curso, uma turma lá para isso, né, para trabalhar os alunos para essa segunda fase. Tamanha é, né, vamos dizer assim, a previsibilidade da prova. Eu não estou falando que ela é fácil, eu não estou falando isso, eu estou falando que é uma prova honesta para a segunda fase em direito constitucional. Mas por ser honesta, a gente consegue trabalhar um conteúdo com mais precisão. Por ser honesta, dá para entender até o aluno aonde o aluno precisa chegar para chegar lá na prova bem em direito constitucional e saber o que tem que responder, né? Enfim, como responder e conseguir, né, efetivamente trabalhar bem aí esse conteúdo de prova. Última dica que eu vou dar aqui para vocês é com relação ao espelho de correção. A gente está acostumado, né? Eu sou advogado, milito há 20 anos, senhores. Ó, eu milito como advogado há 20 anos e sou professor há 18. De prova de ordem há 15, né? Mas de graduação há 18 anos. Eu comecei a dar aula em 2001 na graduação, numa faculdade que eu dou aula até hoje, inclusive, 18 anos. E também dou aula para curso preparatório, exame de ordem, desde 2003. Então são 15 anos de caminhada aí. E a gente tem que entender que a prova, e eu como sou advogado, é óbvio que a minha petição do meu dia a dia forense, ela é diferente do exame de ordem, da petição que eu faço no exame de ordem. Mas por quê? Porque a gente tem que entender que hoje a banca da FGV, já tem algum tempo isso, não é de hoje não, ela corrige sua prova por um espelho de correção. E esse espelho de correção é que deve guiar o treinamento de vocês. O espelho de correção é que vocês devem focar para entender o que no espelho de correção vai ser cobrado na pontuação. Então, a prova, por exemplo, ela não cobra oratória, retórica, na hora de você eloquentemente desenvolver as ideias. Ela cobra a ideia e o artigo. Então, se você for sucinto e pontual, mas falar a ideia e o artigo, você vai pontuar igual ao cara que falou muito bem. Então, o importante, por isso que eu separo a minha petição em tópicos, que é para vocês não esquecerem nenhum deles. E na hora da correção, para o examinador, fica muito fácil localizar os pontos que ele precisa pescar. Então é um espelho de prova. Ele fica ali naquela pescaria. Ah, ele falou isso e o artigo é esse. Então ele falou o princípio da dignidade da pessoa humana, ganhou 0,6. Se ele citou o artigo 1º da Constituição, mais 0,10. Ele falou o princípio da legalidade administrativa. Se ele citou o artigo 37, mais 0,10. Então, a ideia é treinar focado para o espelho de prova, focado para pontuar, para performar. Então, é aquilo que eu disse. Não passa na prova quem sabe mais. Às vezes você tem colegas de faculdade que são brilhantes e não conseguem se dar bem na prova. E às vezes você tem um colega mediano que consegue ir muito bem na prova. Isso tem um motivo. O mediano sabe fazer aquela prova.
Ele entendeu como é que funciona aquela prova, ou intuitivamente, ou estudou num curso, mas ele entendeu como é que se faz aquela prova. Então, a última dica é essa, né? Fiquem atentos ao espelho de correção quando vocês estiverem treinando em casa, pegarem uma peça lá, depois que fizerem a prova, deem uma olhada lá, fizerem, né, esse simulado lá, deem uma olhada lá e no espelho para ver quanto você pontuaria. Quero terminar convidando vocês, para quem for fazer segunda fase em Direito Constitucional, quem quiser fazer segunda fase, ou quem estiver pensando em fazer segunda fase em Direito Constitucional, entrar no meu Instagram, @paulonasser. Quem tiver dúvidas, mande um direct para mim lá, eu mando meu WhatsApp, para a gente tirar dúvida, bater papo, para se esclarecer aí como é que funciona tanto o nosso treinamento, como é que funciona a prova de segunda fase em Direito Constitucional, lá no curso Fórum, um curso também do Grupo GEM, que é a Editora Método, que é esse veículo que a gente está trabalhando aqui agora, também faz parte, né? Quero deixar mais uma vez meu Instagram à disposição, @paulonasser, tudo junto e minúsculo. O Nasser é Nasser, @paulonasser, isso aí, ó, do jeito que a Camila colocou aí na time. Me sigam lá e tendo alguma dúvida, mais uma vez, me procurem lá que a gente vai batendo papo aí sobre a nossa segunda fase. Quero mais uma vez lembrar vocês, mostrar para vocês, né? Saiu agora, a primeira edição, tá fresquinho, cheirando a novo, né? Toda vez que a gente lança um livro, a gente fica meio que, né, com carinho especial por ele, né? O livro do Raio-X da OAB, o pessoal que foi fazer primeira fase. Então, qual é a ideia? Tem todas as matérias aqui, muito bem pontuadas, o que o aluno precisa ler, o que ele precisa ler além do que está aqui, se ele quiser dar uma aprofundada. Então fica a dica do Grupo GEM, Raio-X da OAB. Se você tiver algum colega que esteja fazendo primeira fase, né, indique o livro, ou pelo menos peça para ele dar um pulo lá no site da editora, ou na livraria, dar uma olhada, folhear o livro, que eu tenho certeza que vocês vão ver que é um livro muito preciso aí para essa primeira fase. Tá bom, galera? Forte abraço, quero agradecer. Quem tiver alguma dúvida aí, pode mandar para mim. Enquanto isso, vou mandar aqui uma outra musiquinha aqui do blues. Deixa eu pegar aqui uma que eu curta também. Ó, essa daqui também é old school, mas eu curto também. Não sei se vocês gostam de blues, né? Eu gosto da guitarra do Eric, ó. Se liga na guitarra. Isso é guitarra, cara. Muito bom, né? Muito bom. Boa noite, Letícia. Boa noite, Camila. Boa noite pra galera que entrou acenando aí. Eu vi uma galera assinando. Muito boa noite. Muito obrigado pelo prestígio, pelo carinho, pela audiência aí, vocês que vieram me assistir. Tá bom? Janaína, um beijo, Janaína. Vamos de Eric Clapton, ó. Boa noite, galera. Obrigado. Fala, Ju. Saudade tua, Ju. Rebeca. Valeu, galera.